Bem-vindo, bem-vinda. É professor Marcelo Ferreira, diretoria região de Mojimirim. Nós estamos aqui em mais uma oportunidade para um ATPC. Esse ATPC onde nós agradecemos essa oportunidade de formação. Eu se encontro como PEC Marcelo Barreto Ferreira, Filosofia e Sociologia, professor especialista de currículo, colaborador do Programa de Convivência São Paulo, Conviva São Paulo, trabalha com ambiente sociomoral e educativa, trabalho também com educação das relações étnico-raciais, Grêmio Estudantil e na colaboração do nosso currículo paulista. Estamos aqui hoje na potência desse mais esse encontro, agradecendo aqui as nossas vidas e a inteligência da ciência nas nossas oportunidades de vacinar em ação. Assim, para pensar o ATPC de hoje, eu convoco a todos nós a nos levar para um tema que diz respeito à última orientação técnica. Eu digo última porque estivemos em Sorocaba, 18 e 19 de outubro. Nós estamos nesse ATPC de novembro, na multiplicabilidade e na replicabilidade. Vamos tratar aqui com muito carinho e passar pelas temáticas, estabelecendo um norteamento não, mas um pensar sobre a conceituação, sobre sistemas de garantia de direito, rede protetiva e do prevenção também se ensina. Como sempre nós fazemos, enviamos sim um material pedagógico para que possamos acionar esse material como fonte de pesquisa e também como fonte de análise para as nossas aulas e para o contexto da nossa unidade escolar. Por assim dizer, o Conviva São Paulo, Programa de Melhoria de Convivência e Proteção Escolar, ele é composto por uma equipe regional. Eu me encontro como colaborador. Nós temos a supervisora Camila Reis, nossa supervisora. Nós temos o PEC Conviva São Paulo, de Carlos. E eu também faço parte dessa equipe tão grandiosamente. Também nós temos Cleusa Maria, nossa supervisora. E também, em algum momento, contamos com a colaboração de Gustavo, que também é um PEC de Física, que nos atenciona para os atendimentos nas nossas unidades escolares. Pois que muito bem apresentado essa nossa equipe, essa nossa coordenação regional, nós vamos passar pelas temáticas que vamos estabelecendo, né? Vamos, primeiramente, nos ofertar aqui uma análise num vídeo que vai a seguir, quando enviamos para as escolas, que vai falar sobre a rede protetiva, sobre o conhecimento do atendimento, né? Como tipificar os serviços socioassistenciais, como tipificar as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Isto vai sempre num link para vídeo, como forma de pesquisa e como forma de análise. Mas, um pouco demoradamente, nós vamos pensar sobre a rede protetiva, esse sistema de direitos, onde é necessário que nós tenhamos inteligência de conhecer para agir e transformar na conceituação do que a legislação nos obriga e nos atende. Fantástico. Vamos também fazer uma reflexão pensante a respeito de uma letra de uma música, que é uma letra que nos traz a consequência de pensar essa realidade que ela está fazendo uma paródia, né? É um grupo chamado Premeditando o Breck, né? Premê, da década de 80, eles fizeram muito sucesso, e eles vão falar numa música Balão Trágico, uma realidade muito ruim de uma família brasileira em precariedades. Por isso que nós precisamos desta análise, saber quais são as consistências que podemos no atendimento da rede protetiva. Ou seja, nós estamos nos obrigando a pensar sobre o que nos acontece ao nosso derredor, na nossa sociedade. Mais à frente, vamos olhar para a Constituição Federal, em alguns artigos, que vai tratar desse agasalhamento institucional da legislação, que vai nos premiar em relação à proteção social. Vamos aqui também olhar para esse sistema de direitos e de garantias, para poder nos observar que é possível que a gente possa analisar a nossa escola, as nossas condições do caracterizar o dia a dia, sabendo de tudo aquilo que nos atinge, nos aflige, dentro das possibilidades da vulnerabilidade. E aí, olhar e estudar e passar a conhecer
a articulação de rede protetiva. Da mesma forma, também, retomar o Prevenção Também Se Ensina, saber da sua importância como programa desde a década de 90, e em algum momento nós já tivemos essa inteligência nos facilitada, o PEC Conviva, Ed Carlos, já nos observou sobre plano de contingência, e vamos aqui também fazer um esforço de pensar junto sobre essas condicionantes. Pois que, muito bem, eu até então fiz todo o chamamento, né, para os nossos temas que vamos desenvolver, com a qualidade de pensar juntos, né, e colocar aqui no ofício de um colaborador, né, das supervisoras Camila e Cleusa, do PEC Conviva Antônio, Ed Carlos, e do PEC Marcelo, que é colaborador, e também contar com o PEC Gustavo, que nos atenciona também nas unidades escolares. Então, uma equipe colegiada pensando a respeito dessas oportunidades. Então, nesta última orientação, Sorocaba, 18 e 19 de outubro, estando lá e pensando sobre essas oportunidades e essas temáticas, nós partimos de um momento inicial para poder nos provocar aqui na seguinte pergunta que nos oferta Mia Couto. Mia Couto, moçambicano, né? Fantástica África, né? Belíssima nos seus ensinamentos, como de sempre, da antiguidade para o infinito, ele traz Mia Couto uma pergunta de provocação em Estoril, quando ele recebe na conferência um prêmio de literatura. Ele, sabiamente, Moçambique fala a língua portuguesa e é aquele português gostoso, belíssimo de se ouvir, né? Ele questiona o que faz de nós um mundo diferente, né? Diria lá aportuguesado aqui, numa teatralização. O que faz esse mundo diferente? O que faz um mundo diferente? Pergunta Mia Couto. E ele desenvolve, em muito das suas bibliografias, em muito da sua literatura, esse tipo de objetivo e se perguntar. E ele começa a nos condicionar e a nos fazer pensar de que nós possamos ter muitas coisas, né? Mais escolas, mais hospitais, mais benfeitorias em tudo aquilo que nos aflige, que nos é necessário, mas nós precisamos se observar que ainda falta alguma coisa. Se nós tivermos a condicionante de conquistar muitas outras coisas que temos a necessidade, mas se continuamos fazendo as mesmas características, os mesmos princípios, nós vamos obter sempre o mesmo resultado. Ele nos condiciona a pensar de que nós tentamos e falhamos, e por vezes essa única nossa falha é a falha de parar de tentar. E essa principal articulação em Mia Couto, ele vai dizer de que é possível essa construção desse mundo diferente a partir da nova atitude. A atitude nos traz o proativo, e muitas das vezes replicando aquilo que já fazemos. Mas a nova atitude implica na reflexão, em voltar o nosso olhar para aquelas nossas fragilidades, para aquelas nossas potencialidades e extrair uma condicionante, o principal articulador, o protagonismo de si para o outro e construir esse mundo do coletivo, do fraterno, da solidariedade, né, da diversidade e de tudo aquilo que nós somos necessários de educar em ação em sempre. Então, essa observação de Mia Couto faz a gente olhar para um primeiro vídeo em que nós vamos assistir, convido a todos aí na unidade escolar em algum momento, fazer a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Olhar para tudo aquilo que aflige as nossas crianças e adolescentes, sobretudo em relação à violência, e olhar como o nosso exercício de cidadania, o nosso exercício de atenção e acolhimento deve ser realizado. Esse é um exercício que nós vamos fazer na assistência desses vídeos. O próximo vídeo também, que eu havia sugestionado e que também vai o link, nós falamos
do siglário, né? Como que funciona o Sistema Único de Saúde e a sua rede de articulação dos seus serviços, o que é fundamental para a gente poder aqui nos atestar de que na inteligência do vacinar em ação é que estamos todos no combate ao pandêmico. E aqui as nossas reverências às famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, por isso nosso merecido respeito e a nossa profunda atenção nessa condicionante, de dizer para todos, aos mais novos, aos mais na melhor idade, aqueles que nos pertencem, vacinar em ação na inteligência da proteção da vida. Então, o Sistema Único de Saúde, o garantidor, né, das várias instituições que o município ele é abastecido por uma rede institucional e os seus serviços que se promovem. Quando eu estou aqui tipificando os serviços socioassistenciais, quando eu estou tipificando aqui o serviço de saúde único, estou aqui trabalhando uma escola e sociedade que trabalha uma educação que ela é permeada não somente naquele currículo que está ali explícito no caráter do cotidiano, mas naquele currículo que é infinito, que é expansivo. Na escola, que tem o seu ambiente, possui sua identidade, possui a sua cultura, a sua inclusão, a sua tolerância, possui a diversidade belíssima, né? E esse ambiente escolar, ele é permeado por todos os colegiados escolares que nos fazem presente e nos caracterizam enquanto prática docente, né? Do docere, né? Do educare, né? Aquele que marca consigno as nossas vidas na origem latina dessa palavra. Então, observar que em sempre essa proteção integral que nós estamos aqui tentando consolidar e tentando se estruturar, ela funciona através de diversas instituições do poder público e que vão nos assessorando de acordo com as situações que nos estão em andamento. O que é fundamental entender é que nesses sistemas de garantia nós tenhamos acesso à promoção, educação, saúde, cultura, esporte e lazer, profissionalização e as aplicações das medidas para que sejam garantidas esta promoção. Na defesa, em relação ao Ministério Público, Conselho Tutelar, OAB, Poder Judiciário, Defensoria, Polícia Civil, Militar, o Centro de Defesa e Ouvidoria, né, dos Direitos Humanos e também para o controle, né, o Fórum, Tribunal de Contas, né, o Conselho de Direito, né, CONANDA, CODECA, CMDCA, né, os conselhos setoriais de saúde, de educação, assistência social e as diversas conferências que atualizam esse sistema de controle que dá à população uma participação com as instituições e com a rede protetiva no ser ouvido e também no falar. Esses sistemas, promoção, defesa e controle, nos servem de pilares que vão dar a base de uma grande edificação que reside na nomenclatura da proteção integral à criança e adolescente. O que é fundamental entender que para a gente poder nos provocar e aqui pensar de que a instrumentação e de que tudo foi nos dado como garantia de pensar e fazer e possuir direitos e deveres, nós temos o cotidiano das nossas vidas. E, às vezes, esse cotidiano das nossas vidas, quase sempre, e é por isso que nós lutamos no Educar em Ação, para que essa transformação social seja o objetivo das nossas vidas, os melhoramentos que são necessários para a nossa sociedade, do hoje ao amanhã. Então, aqui, aquela reflexão que eu havia tratado, né, do Premê, né, Premeditando o Breck, ele tem uma reflexão na paródia chamada Balão Trágico, e que eu vou ler excertos da música em que ela confere, né, na paródia, pensamentos de uma realidade muito difícil, que é muito possível, e a quase todo tempo a gente sabe que ela existe e precisamos nos melhorar com as políticas públicas para poder nós premiarmos a nós todos com a evolução que nos é dada aos melhoramentos na sociedade. A educação é o princípio pelo qual nós escolhemos para fazer esse bom combate.
Então, sabiamente, vai trazer o trecho, perdão, da letra da música, né? Ele vai dizer: o meu pai desempregado, a minha mãe arrumadeira, a minha avó esclerosada. Ou seja, na primeira estrofe, né, nas primeiras consignações dos verbos da música, nós verificamos que a criança sofre do abandono, da ausência de uma seguridade social que verifique a ela, né, que ela está numa casa que precisa ser agasalhada, que precisa ser dada uma atenção. Logo em seguida, ela vai dizer e vai nos provocar, né, na letra, né? Tomando banho de poça, kkk, pedindo um troco no sinal, sinal, dormindo no chão batido, enrolado num jornal. Ou seja, aquelas políticas de seguridade social na qual nós arquitetamos como princípios básicos da sociedade, alimentação, educação, emprego, habitação, lazer e segurança, depende de políticas públicas de qualidade para que elas sejam premiadas e promovidas para os melhoramentos tão necessários à nossa sociedade. Então, essa letra, né, Balão Trágico, traz para nós, perdão, a oportunidade de se pensar que nós, unidade escolar, nós, gerência e gestão regional do Conviva, devemos estar utilizando um mapeamento na escola a respeito da unidade escolar e o nosso entorno, né? Existe na nossa unidade escolar, no nosso entorno, agricultura e comércio. Existe no entorno da nossa unidade escolar instituições esportivas, instituições públicas, religiosas. Entender que o desafio está que eles sabem que nós compomos o bairro, porque estamos ali desde sempre e vamos permanecer na sociedade, mas se apresentar a todos eles, porque o seu Mané, que faz pão na padaria, pode o seu Manuel vir nos ensinar a fazer pão na escola. E aquela apresentação que a gente só tem individualizada de cada um que vai até a padaria, nós possamos ter, numa parceria, uma inteligência que nos vai ser facilitada. E assim, em todas as redes, obter aquilo que é na apresentação do diagnóstico de parcerias. Na apresentação que é possível pensar junto e se estabelecer contatos quando alguma coisa é necessária, e essa coisa pode ser qualquer diversidade, como pode ser qualquer uma das nossas características do calendário escolar. Ou seja, muitas das vezes realizamos belíssimos eventos na escola e esse mapeamento escolar foram convidados para esse evento? Ou seja, quanto de paz e de cultura nós teríamos se todas as instituições públicas, religiosas e esportivas tivessem nos assessorando a pensar a cultura de paz, a cultura do entendimento do que é pan, do que é diverso, do que é múltiplo, no respeito à dignidade humana, no respeito aos direitos humanos. Belíssimo mapeamento escolar, quando nós convidamos que esses venham nos palestrar para nos engrandecer no que é permitido na legislação dos temas da educação. Então, esse convite aqui hoje, nesse ATPC, é um convite de olhar que o mapeamento escolar, perdão, da rede protetiva, mapeamento escolar e rede protetiva, são funcionalidades que estão nos entendimentos de olhar que há atores sociais e de que há atores governamentais, que todos nós, alunos, família, comunidade e a rede protetiva, precisamos de envolvimentos capazes de nós estarmos na apresentação uma comunhão para poder exercer várias ações na unidade escolar, várias ações que vão da integração à cooperação, à colaboração. Fantástico. Até aqui, manso, tranquilo. Eu estou aqui caracterizando que a nossa escola possui uma demanda, que essa demanda está numa base geográfica, está num território, e a noção de território e de fronteira é a respeitabilidade de si e do outro, entendendo a escola que ela é um ente figurado numa sociedade e que os colegiados escolares, a gestão escolar, política pedagógica, comunidade que é presente, o componente curricular, os temas e conteúdos, no prevenção também se ensina, e a escola, que é sempre da família, elas interagem cada qual na sua proporção
e na sua exatidão para nos promover os nossos cotidianos, o que é fantástico. Então, olhar para que isso tudo, nós não estamos inventando a roda, nós estamos sim tendo a capacidade de olhar para tudo aquilo que já está estruturado, mas que nós podemos melhorar no exercício dessa estruturação. Eu estou falando aqui da Constituição Federal, que é o nosso maior guarda-chuva que nós temos como legislação. Porque se pegamos lá o artigo 6º, né? São direitos sociais, a educação, saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, maternidade, infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Ou seja, perceba que agora há pouco, lá no Balão Trágico, ele estava nos provocando a dizer de que a sociedade precisa dos melhoramentos das suas políticas públicas de qualidade para atender à lei? É disso que eu estava falando. Nos provocar que existe uma legislação e que precisamos das redes articuladas para o atendimento daquilo que está na Seguridade Social. E belíssimo o artigo 205 também, quando trata da educação, direito de todos, dever do Estado, da família, da promoção incentivada da sociedade, o pleno direito de desenvolvimento da pessoa no exercício da cidadania para a qualificação do trabalho. Ou seja, olhar de que a segurança que nos foi dada por essa lei federal, por essa lei maior que rege a nossa sociedade, foi a capacidade do maior desenvolvimento do benefício humano, né? Ou seja, e o 227 vai complementar esse 205 quando vai dizer que o dever está em todos, né? Está no Estado e da família, na aprovação, né, da promoção e colaboração entre a sociedade e o desenvolvimento da pessoa humana, ou seja, para o exercício da cidadania. O quanto de fundamentação que nós queremos ter aqui para a gente poder convidar aqui um exercício. Um primeiro desafio que fica para essa formação de ATPC. Nos reunirmos nos grupos e pensarmos o entorno escolar. Quais são os equipamentos e espaços públicos, né? Da escola, postos de saúde, abrigos, bibliotecas, centros culturais, museus, clubes e praças. Exercício 1A. Exercício 1B. A organização da sociedade civil. Os projetos sociais, os pontos de cultura, as associações de bairro, os centros culturais e esportivos. Né? Uma coisa é o campo, como por exemplo. Outra coisa é a associação dos moradores, Timão, estamos todos juntos, firmeza, esporte clube, né? Uma coisa é o campão, vão lá jogar, bater uma bola. Outra coisa é o Timão Futebol Clube, né? Brincando aqui. Então, precisamos dessas aproximações, dessas apresentações, e num catálogo, não, mas sim numa anotação para que nós possamos, que os colegiados escolares, todos nós que compomos a escola, o entorno e comunidade, saber que nessa apresentação, está a facilidade do atendimento das nossas necessidades no calendário escolar. Fantástico se a gente aprender a fazer pão com o seu Manuel. Quando tiver a nossa próxima gincana, ele está junto na pegada. E quiçá ele poder ser parceiro na gincana com algum tipo de coisa que nos engrandece. Alimentar a todos num grande recreio que nós podemos construir juntos. Percebe? Uma inteligência que está num ente, num parceiro, naquilo que nós temos em projeto. Fantástico. Até aí eu estou exemplificando o que é possível nós fazermos nessa comunhão. Então, olhar de que essa rede protetiva, ela, desse exercício, né, 1A e 1B, nós vamos ter depois, né, os entes e as instituições que vão estar coligados à escola, das organizações não governamentais a todas aquelas entidades que são públicas, justiça, segurança, assistência social, saúde, defesa dos direitos, né? Ou seja, quando estamos lá fazendo os mapeamentos, olhar essas tipificações. Por quê? Porque as parcerias no acolhimento de tudo aquilo que é possível, de tudo aquilo que é
que está no solidário, que está no que é fraternal, né? Eu tenho para citar de que muitas das nossas escolas realizaram ou um varal do desapego, ou um varal, um bazar solidário nesses tempos pandêmicos, quer seja em relação a confecções, calçados, ou até mesmo que seja na alimentação, quando criamos lá, né, a caixa de cestas básicas de alimentos não perecíveis, ou até na configuração de produtos de higiene para poder levar às instituições que são mais necessitadas nesses momentos do pandêmico. Fundamental. Estamos realizando já esse mapeamento dessa rede protetiva e entrando em contato e avançando. Sei que nós já fazemos muito, mas é mais um exercício para nos assessorar naquilo que é capaz. Então, olhar para todas essas condicionantes e saber que estamos construindo uma escola que está inserida no mundo e que tem a comunidade, a democracia participativa, e que nós temos os pilares, né? Inteligência, sabedoria, diversidade e pluralidade, todos nós concorremos para exercício de currículo. O currículo que se expande. Aquilo que se aprende significativamente e não se esquece jamais, né? Esse termo, aprendizagem significativa, está lá na biografia da Jussara Hoffmann, né? Desde sempre. Então, olhar que tudo isso que nós constituímos como base curricular, que viemos no aprendizado do currículo, que ele está no nosso momento de tema e conteúdo e que se expande para a vida, e dos belíssimos programas e projetos que temos na Secretaria Comunidade Presente, Prevenção também se ensina. Ou seja, olhar que nós temos, né, sugestões de atividades preventivas, né? Tem lá um caderno que foi confeccionado de capa laranja. Depois tem um de capa verde e branca que vai dizer sobre preconceito e discriminação no contexto escolar. Temos muitas bibliografias que foram investimento público para poder na literatura, para poder no material didático, recorrermos à inteligência, que está lá no início da década de 90, né? Em 93, quando nós entramos no aprendizado lá, junto à Fundação Desenvolvimento da Educação, a FDE, quando prevenção também se ensina. E, fantasticamente, aprender tudo aquilo que pode, no prevenção também se ensina, trabalhar com as tipificações, naquilo que é fundamental, que é belíssimo, né? Para nós, entendimento de que prevenção ela é a articulação de saberes que nos permite inteligência para agir no conhecimento, para agir com sistema de proteção e garantias de direito. Isso é fundamental para a gente entender que, dentro do mundo da atualidade, que é globalizado, que é tecnológico, e nós precisamos aproximar todos nós e evitar os distanciamentos, sob qualquer tipo de tensionamento que venhamos a ocorrer e pensamos diferente. Então, todos nós precisamos aprender com esse programa, com prevenção também se ensina, naquilo que é mais potente, naquilo que ele tem para belíssimamente nos premiar, como muitas das vezes ele já nos premiou, né? Quando a gente fala sobre do consumismo, álcool e tabaco, quando ele fala da questão da violência em relação às crianças, né? Em relação à questão da própria saúde, né, humana, ou seja, nós temos aí o dignidade íntima, né, que é uma atenção do programa em relação às mulheres, né? Nós temos os primeiros passos na nossa sexualidade, de compreender as temporalidades e tudo aquilo que está no conhecimento de si, do seu corpo e daquilo que tem que ter a necessidade para a nossa segurança e nosso exercício de cidadania, o que é muito fantástico. Então, olhar para esse programa é também perceber que nós precisamos, né, num objetivo maior, ter uma escola em que prevenção se ensina, mas uma escola que tem um ambiente sociomoral e educativo. Um ambiente sociomoral e educativo que vai olhar para uma escola segura, saber que ela precisa de medidas de segurança, organização escolar, convivência e responsabilização. Saber que essa etapa de prevenção e responsabilização passa por um organograma muito grande, que está desde os princípios de segurança básica
até medidas disciplinares e protetivas e no encaminhamento a órgãos especializados, né? A sabedoria de Adi Carlos, que é o PEC Conviva, já nos facilitou com essas evidências. Nós estamos só aqui reconfigurando esse aprendizado para lembrar que nós temos mais um exercício para realizar na nossa unidade escolar, né? Plano de contingência, né? Bora fazer. Plano de contingência, que é uma apresentação naquilo que nós temos que realizar e pensar a unidade escolar sobre tudo aquilo que nós temos a necessidade para poder atender, né? E definir o que é vulnerabilidade, o que é perigo, a identificação de danos prováveis e estabelecer um plano de contingência que possa nos atender para tudo aquilo que nós temos necessidade de pensar naquilo que está ao nosso redor, no nosso cotidiano, né? Então, plano de contingência, uma principal pergunta, né? Vamos denominá-la de pergunta 1, né? Definição do principal perigo. Olha para a nossa escola aqui. O que nós temos? Vamos debater e pensar e relacionar. Qual a avaliação de vulnerabilidade? Qual é a identificação do dano que vai ser causado? Uma quarta pergunta, a identificação de um grau de risco. Num exemplo hipotético e estudo de caso, se nós temos uma definição de perigo, enchente, vai promover inundação. Qual a avaliação que nós temos aqui? Ah, a nossa escola está próxima aqui de uma margem de rio. Não, nós temos aqui uma escola que está próximo de uma galeria que, quando a água pluvial é muito grande, o volume de chuva, sempre enche e alaga a frente da escola. Ou seja, identificar uma vulnerabilidade. Qual o principal dano em relação a esse alagamento? Primeiro que nós não conseguimos trafegar, nem carros, nem pedestre. Nós temos muitas das vezes, quando a água, o volume é muito grande, chega a atingir o prédio escolar, tem material pedagógico, tem algumas relações em tudo aquilo que está nos primeiros degraus da escola, ou seja, olhar para essa identificação de dano e ter o critério de avaliação de tudo aquilo que vai ser potencializado numa eventualidade. Olhar para a quarta pergunta, né? Identificação dos graus de risco. Ou seja, olhar que mudanças climáticas estão sendo realizadas e essas chuvas sazonais, essas pancadas de chuva, elas vão cada vez mais ocorrer repentinamente, num curto espaço de tempo e num volume muito grande de água. Ou seja, não dá tempo de estar conferindo tudo aquilo de que nos diz respeito. O que é preciso nesse momento para o plano de contingência, né? Nós conseguimos evacuar o prédio com organização ou tirar os carros do estacionamento. O principal conceito é proteger a vida. Se a gente for começar a pensar. O que é necessário a gente fazer? Há computadores e documentos que têm que ser levados para um piso superior, porque podemos perder todas essas documentações. É importante definir quem são os atores, enquanto alguns condicionam a saída e evacuação do prédio, outros condicionam a saída dos automóveis, mas a primeira condição é a vida, mas também pensar nos documentos. Ou seja, há um leque de possibilidades que passamos no atendimento a olhar para aquilo que nos ameaça, quem deve ser protegido e aonde nós podemos atuar. Para isso tudo, vai aqui no material pedagógico uma forma e umas perguntas que nós vamos responder a partir do momento que vamos confeccionar esse plano de contingência, né? Ou seja, um roteiro para poder entender qual que é o sinal de alerta e monitoramento, né? Tem o SMS da Defesa Civil. Qual que é o papel de cada um no acontecimento do dia? Gestão escolar, professores, colaboradores escolares, os alunos, né? E tudo aquilo que faz parte da nossa unidade escolar. Olhar para qual é a coordenação da operação, porque se todo mundo for fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, nós não vamos conseguir nem atravessar a rua e vamos ficar perdida na enxurrada. Ou seja, precisamos olhar
e categorizar e confeccionar um plano e aprovar esse plano para que a gente possa dar voz e dar audição na inteligência e na fala de cada um, para quanto mais eu esmiuçar, quanto maior for a minha qualidade de entender que há um plano, e que eu preciso depois na Assembleia Escolar dividir o plano e partilhar com todos a preocupação sobre o fato, nos permite uma atenção e nos permite uma fundamentação de saber que é possível que em algum momento a gente faça uma testagem, que a gente possa praticar o plano. E, quiçá, que nós não precisamos, né, atuar no plano, porque se precisarmos, ele está lá. Foi confeccionado, está fixado, cada um está sendo treinado para tanto e vamos agir. Mas também pensar que a cada chuva, a cada temporalidade, a cada mês, tentar pensar como isso é no calendário escolar. Então, plano de contingência. Saber que partes que compõem o plano concorrem para a minha formação, para a nossa formação, para o nosso conhecimento, para a nossa inteligência. Então, nesse momento, que eu já vou finalizando aqui em STPC, né? A educação como responsabilidade comunitária, como nos conecta com direitos humanos, com rede protetiva, a educação que está nas relações étnico-raciais, que está na diversidade sexual e gênero, que está em tudo aquilo que nos traz a beleza da vida, nos ensinamentos que nós somos capazes, para que nós possamos, nesse momento de capacidade, ter respeito, aceitação, integração, tolerância, partilha, amor a tudo aquilo que nós sabemos fazer e que nós temos coragem para exercê-lo. Então, eu quero aqui, o professor Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino, região de Mojimirim, o meu agradecimento a esse espaço, a essa fundamentação. Agradecer que nesse momento de ATPC, né, nesses segundos que nos restam a pensar, é um disparador de ideia. Aqui é um professor pensando as nossas capacidades no ATPC Conviva São Paulo, que é possível pensar na rede protetiva, prevenção também se ensina, plano de contingência e tudo aquilo que está recheado nessa possibilidade de atenção maior com a vida. Meu sincero respeito a todas as nossas vidas e um grande abraço a essa oportunidade, muito respeito à nossa dirigente regional de ensino, aos nossos supervisores de ensino, ao núcleo pedagógico, aos professores especialistas de currículo e a todos os nossos colaboradores desta diretoria. Um grande abraço, até a próxima. Até lá, um beijo.